Olá, bom dia, sétima no A, sétima no B, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para fazer mais uma parte da nossa avaliação da aprendizagem processo, língua portuguesa, sétimo ano. Esse é o segundo bimestre de 2020. Como eu falei para vocês, essa prova ainda não está ainda na escola, mas assim que chegar, vamos se informar e vocês vão buscar. Enquanto isso, vocês vão fazer o quê? Vão colocar as alternativas nos seus caderninhos. Quando vocês tiverem ela em mãos, vocês vão preencher o gabarito, tirar uma foto e enviar no meu PV, como foi do primeiro bimestre, tá bom? Nós fizemos já a 1. Deixa eu ver aqui. Fizemos também já a questão 2. A 3. A 4. E a 5. Então agora nós vamos para 6. Vamos lá? 6. Leia o texto e responda à questão 6. 10 anos, né? Edição especial Heróis do PAN, Rio 2007. Não sei se vocês são lembrados, né? Os Jogos do PAN americanos em 2017 oficialmente foram denominados o 15º Jogos Pan-Americano. Foram um encontro multiesportivo, né? De várias modalidades de esporte, realizado em julho, que foi na cidade do Rio de Janeiro. E durante os 17 dias de competições, 5.633 atletas de 42 países competiram em 332 eventos de 47 modalidades, tá? Então vamos ao texto aqui, né? Aqui nós temos imagem e nós temos a escrita. Então nós temos verbal e não verbal. Lance apresenta a história dos brasileiros que brilharam na competição e quem pode viver seu momento de glória em julho no Rio de Janeiro. Então vamos à questão. Aqui tem, né, os atletas representando o país. Esse daqui tem uma bandeira, parece que mesmo com a sombreado, parece que é a bandeira do Brasil, né? O Heróis do PAN. Foi uma edição especial sobre o PAN americano. Questão 6. A capa da revista destaca a história de atletas brasileiros utilizando como recurso a. Imagens em preto e branco ao lado de coloridas representando épocas distintas. B. O título Heróis do PAN nas cores da bandeira brasileira. C. Vários atletas enfileirados agitando bandeiras. Ou D. Atletas comemorando suas vitórias. Então vocês têm que vir aqui, ó, e ver, ó.
Será que está nas cores da bandeira do Brasil? Vocês vão ver, tem que olhar cada detalhe da imagem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no PV. E eu vou também tirar o print, né? Para vocês poderem acompanhar a leitura, tá bom? Vamos a outro. Leia o texto e responda à questão 7. Medo da eternidade. O que será que vai falar nesse texto, com esse título aqui, ó, Medo da eternidade? O que significa eternidade? Vocês sabem o que é a eternidade? Já viram falar sobre essa palavrinha eternidade? Segundo o dicionário, essa palavrinha eternidade, ela não tem início e nem fim. Então, ela não tem nem começo e nem fim, tá? O medo da eternidade, esse texto aqui é uma crônica. Essa crônica, Clarice Lispector, ela é escrita, ela traz uma reflexão, né? A Clarice Lispector, nessa crônica, ela traz o quê? Uma reflexão a respeito de um dos maiores medos humanos, né? Que é a morte e a eternidade. Ela é contada sob o olhar de uma criança que descreve seus pensamentos e sentimentos ao experimentar aquele chiclete que não acaba nunca. É uma bala, né? Tipo de uma bala que nunca acaba. A narração é contada em primeira pessoa, né? Então eu tenho o narrador personagem. É também semelhante ao relato de memória. Existe um tempo cronológico, porque em certo ponto, porque é o caminho da escola e a casa dela. E também temos o psicológico, né? Que a personagem descreve os pensamentos e os sentimentos dela quanto sobre a eternidade. Falando um pouco da autora Clarice Lispector, ela nasceu na Ucrânia em 1920, mas se declara pernambucana porque chegou ao Pernambuco aos 2 anos de idade, né? Ela morreu no Rio de Janeiro. Escreveu textos como textos teatrais, crônicas e contos. Eu não sei se vocês se lembram que eu dei um dos Google Forms falando sobre o gênero entrevista. Vocês estão lembrados desse Google Forms que eu enviei para vocês? Foi o primeiro Google Form do segundo bimestre. Sobre entrevista. Vocês se lembram? E foi uma entrevista, a pesquisa foi. Não, e a entrevista, né, do gênero entrevista que eu quis evidenciar para vocês como era o gênero entrevista, foi uma entrevista com Clarice Lispector. Não sei se vocês lembram. E ela faleceu em 1977 no Rio de Janeiro, tá? Vamos à leitura. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu era muito pequena ainda, não tinha provado chicles, e mesmo em Recife, falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem que espécie de bala ou de bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar. Com o mesmo dinheiro, eu lucraria não sei quantas balas.
Afinal, minha irmã juntou dinheiro, comprou e, ao sairmos de casa para a escola, me explicou. O que será que a irmã dela explicou? O que será? Então, o chiclete, vou falar para vocês o que é o chiclete. Chiclete, essa palavrinha, chiclete, quer dizer goma insolúvel e pegajosa que flui do tronco do sapotizeiro, que certos povos têm o hábito de mastigar, e é na fabricação de gomas de mascar. Então, tudo que a de goma de mascar, tipo chiclete, né, que a gente tomava de chocolate, que a gente gostava muito, né, que tinha o ping-pong, não é dessa época, né? Então, vem dessa goma, é uma goma de mascar, tá? Vamos lá. Tome cuidado para não perder, porque essa bala nunca se acaba, dura a vida inteira. Como não acaba, parei um instante na rua perplexa. Não acaba nunca e pronto. Eu estava boba. Parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa, que representava o elixir do longo prazer, examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira, para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual eu já começara a me dar conta. Com delicadeza, terminei afinal pondo um chiclete na boca. E agora? O que é que eu faço? Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. Agora chupa o chiclete para ir gostando do docinho dele. E só depois que passar o gosto, você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira, a menos que você perca. Eu já perdi vários. Perder a eternidade? Nunca. O adocicado do chiclete era bonzinho. Não podia dizer que era ótimo. E ainda perplexa, encaminhávamos para a escola. Acabou o docinho. E agora? Agora mastigue para sempre. Assustei-me. Não saberia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mas me sentia contrafeita. Na verdade, eu não estava gostando do gosto, e a vontade de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da ideia da eternidade ou de infinito. Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade, que só me dava era a aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente sem parar, até que não suportei mais e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chiclete mastigado cair no chão de areia. Questão 7.
Questão 7. No texto, a história acontece: A. No portão da escola. B. No quarto das irmãs à noite. C. No trajeto de casa para a escola. D. Na rua enquanto estavam parados. Preste atenção, tá? Lê, relê. Qualquer dúvida, pode me chamar no meu PV, que eu estarei às suas disposições. Tudo bem? Vamos para. Vou fazer até a 8 e a 9, tá? Até a 8 e a 9. Outro dia eu volto para nós terminarmos, tá bom? Leia o texto e responda a questão 8 e 9. O açúcar. Esse título você acha que o texto vai falar sobre o quê? O que vocês acham? O açúcar. É do autor Ferreira Goulart. Vou falar um pouquinho desse autor, tá? Uma pequena biografia dele. Ferreira Goulart, o nome dele mesmo é José Ribamar Ferreira. Ele nasceu dia 10 de setembro de 1930, na cidade de São Luís, no Maranhão. Quando jovem, revelou seu interesse pela literatura e decidiu ser poeta, tá? Resolveu adotar esse nome que ele mesmo criou. Ele dizia assim, ó: como a vida é inventada, eu inventei o meu nome, né? Como a vida é inventada, eu inventei o meu nome. O seu nome artístico, Ferreira Goulart, representa a união dos dois sobrenomes de seus pais e ainda a mudança na grafia de Goulart, pertencente à sua mãe, tá? Vamos à leitura. E eu vou descrevendo depois cada detalhe das estrofes, tá? Então é um poema. E vamos lá. O branco açúcar que adoçará meu café nessa manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, com beijo de moça, água na pele e flor, que se dissolve na boca, mas este açúcar não foi feito por mim. Olha que coisa linda, né? Como ele descreve o açúcar. Que legal. Vamos lá, vou falar para vocês, vou descrever o que ele quis dizer aqui nessa primeira estrofe, no que eu li. Ele lembra que para o açúcar ser consumido, certo? Alguém tem que trabalhar para que isso aconteça. Entendeu? Então alguém trabalhou para que isso para que o açúcar fosse parar no açucareiro, certo? Segunda estrofe. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tão pouco fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio e tão pouco o fez o dono da usina. Nós temos o sublinhado aqui, um ênfase. Então, presta bem atenção. Então, nessa segunda estrofe, o que ele quis dizer? Ele menciona que alguém usufrui de um produto, mas que este alguém não o fez.
e que para que esse branco açúcar fosse degustado, muitas vidas foram sacrificadas, não é? Vamos lá. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso, no regaço do vale. Então, o açúcar vem do quê? Da cana, né? Por isso que é cana de açúcar. Então, veio dos canaviais, são de que são plantados muita cana, chama-se canaviais. E eles não nasceram por um acaso ali, né? A cana não nasceu, foi lá, alguém plantou, certo? Quarta estrofe. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome, aos 27 anos, plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Não sei se vocês já viram alguma reportagem sobre os canavieiros, eles sofrem muito, sabe? Não tem muito hospital lá, não tem hospital, não tem escola, a vida é precária, eles morrem de fome, não tem o que comer. Já pensou? E nós temos nosso açúcar na nossa mesa para adoçar o nosso doce, o nosso café. Vocês já pensaram? Já pararam para pensar de como as coisas chegam até a nossa casa ou em nossa mesa? Olha que detalhe riquíssimo que o Ferreiro Goulart falou sobre o nosso açúcar. Uma simplicidade, né? Nas sexta estrofes. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram esse açúcar, branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Então, a quinta e a sexta estrofe, como eu estava falando para vocês, lembro que alguém plantou, né? Eles colheu e sofreu para que o açúcar fosse fabricado, trabalhando em condições de escravos, né? Então, eles trabalharam em condições de escravos nas usinas para termos esse açúcar em nossas casas. Vamos à questão. Questão 8. Na segunda estrofe, e tão pouco o sublinhado, né, em evidência em negrito, fez o dono da usina. O termo grifado faz referência ao dono, a letra A, dono, a letra B, açúcar, letra C, oliveira ou letra D, estado. Leia e releia o texto, tá? Qualquer dúvida pode me chamar no meu PV. Questão 9. No poema O Açúcar, de Ferreira Goulart, percebe-se uma preocupação com as condições de vida do cortador de cana daquela época, B, a falta de açúcar nas mercearias das grandes cidades, C, a concentração de cana-de-açúcar nos extensos vales, D, o caminho realizado pelo açúcar do campo à metrópole. Então, vocês leem, releiam, escutem a explicação que eu falei para vocês verem qual vocês vão marcar daqui dessa questão 9. Então, vou fazer até aqui e muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. E qualquer dúvidas pode me chamar no meu PV, tá? Estou com muitas saudades e espero que nós podemos se encontrar, né, breve no presencialmente, mas eu creio que Deus vai nos proporcionar isso, tá bom? E até a próxima aula. Muito obrigada pela atenção. Saudades de vocês.